Nós estamos aqui com a secretária estadual de saúde, a Dilma Lucena. Ela vem aqui nos dizer, né, o que a população de Roraima pode esperar da nova gestão da Secretaria Estadual de Saúde. Ela está há poucos dias, nos disse aqui, no cargo, né? Está com 13 dias. De qualquer forma, como ela já pertencia à equipe anterior, ela já conhece alguns dos problemas que têm afetado aí o funcionamento do setor público estadual de saúde. Por exemplo, vamos começar, secretária, com essa questão do aplicativo, né? O Riba reclamou, o Antônio reclamou. Todos os domingos aqui a gente tem queixas de usuários do aplicativo para a marcação de consultas no Coronel Mota. E essas queixas não são só no Agenda da Semana. O Natanael Vieira ouve diariamente queixas. A principal queixa não consegue marcar. Entram, aí as pessoas vão ao Coronel Mota, né, pedem até o telefone lá para confirmar e, segundo o Riba, nunca esses telefones são atendidos. A senhora já tomou conhecimento deste problema, quer dizer, dessas queixas, desse acúmulo de queixas sobre o aplicativo? Bom dia. Bom dia, Getúlio. Bom dia, ouvintes da Rádio Folha, especialmente os de carteirinha do programa Agenda da Semana. Com muita satisfação, né, que a gente está aqui para falar de saúde pública, um tema tão complexo, sensível e contínuo, não é transitório, né? Estamos falando aqui hoje de saúde. Se tivermos que falar daqui a 10 dias, nós teremos outras informações para dar. Estava falando aqui para o senhor que tem exatamente 7 anos que eu tive aqui e naquele momento eu estava como secretária adjunta de Fazenda, né? Porque muita gente sabe, eu sou servidora de carreira, sou servidora efetiva, né? Então atuo com muita tecnicidade. Então acaba que você sentar numa pasta tão complexa como a saúde, a responsabilidade é dobrada, porque eu, enquanto servidora pública, sei dos meus deveres funcionais, das obrigações e a complexidade de errar, de não fazer o certo, né? Com relação ao aplicativo do SUS, né? Primeiro, é importante dizer que a utilização do CISREG, desse aplicativo, não foi uma invenção de gestor A, de gestor B. Isso é uma política do Ministério da Saúde, né? Isso impacta em vários fatores, né? As 26 UFs do Brasil, né, mais o Distrito Federal, utilizam esse CISREG. Por que é importante a utilização desse CISREG? É porque lá o Ministério da Saúde tem como mapear o quantitativo de atendimentos que foi feito pela Rede Pública Estadual de Roraima. Não só o quantitativo de atendimentos, de cirurgias realizadas, de exames realizados. E o senhor, como economista, sabe muito bem que o Ministério da Saúde, ele custeia parte dos recursos que são utilizados na área de saúde. E essas informações basilador para mensurar efetivamente o montante de recursos que vem para o estado de Roraima. Então, assim, não utilizar esse aplicativo seria perder dinheiro. E na saúde pública, os recursos são finitos e as demandas são infinitas. Temos problema nos aplicativos? Temos demais. E não é só aqui em Roraima. Nesse momento, tem dias, né, pontuais, nós temos um problema de internet aqui, que efetivamente o aplicativo está fora, não porque o aplicativo está fora do ar, mas sim porque a internet não viabiliza, né? Mas nesse momento a instabilidade é a nível nacional. O que nós temos feito para tentar minimizar os efeitos e que acarreta com essa não operacionalização e não funcionamento?
como foi colocado mais cedo, que se perde consulta, paciente deixa de ser atendido, e quando um paciente perde uma consulta, são 2 que deixam de ser atendido, aquele que tinha agendado e um outro que podia estar no lugar dele. Então sempre o prejuízo é dobrado. Foi feito um plano B, né? E dentro do site da Secretaria de Saúde, efetivamente tem um linkzinho lá que as pessoas podem consultar para saber se sua consulta está agendada, que ele é como se fosse um backup, uma reserva desse aplicativo, para que nessas situações específicas a pessoa possa saber efetivamente que dia é sua consulta. Se falou também que se liga para o Coronel Mota e não se atende. A gente tem um telefone, mas esse telefone é tão somente para retornos de mensagens de WhatsApp. Então, quem ligar não vai ter um servidor atendendo, porque ele só é para responder o WhatsApp. Esses 13 primeiros dias, né, muito pouco, mas assim, eu preocupada com essa situação, agora na sexta-feira foi feita a acolhida dos novos gestores municipais de saúde. A gente sabe que ano passado teve eleição municipal e em determinados municípios houve troca de gestor. E aí isso impacta também no gestor da rede pública municipal de saúde. E lá eu sensivelmente pedi para que todos os gestores me ajudassem com essa missão de fazer chegar ao usuário do SUS, e eu também sou usuária do SUS, essas informações, né? Porque para o município de Boa Vista tá difícil, seu Getúlio, o senhor imagina para os outros 14 municípios, como Iramutã, que é muito distante, como Rorainópolis, que o paciente precisa se programar para vir até Boa Vista, isso tem um custo financeiro, a gente sabe disso. Então, foi conversado com esses gestores, e nos próximos dias, através da atenção primária, a gente tem uma coordenadoria, será feito o treinamento com os profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde desse município, para que em cada UBS nós temos 1 ou 2 servidores que possam abrir a tela para quando um usuário for lá perguntar quando ser sua consulta, para não que todo mundo ia até o Coronel Mota para pegar uma informação. Então a gente vai difundir para que essa informação possa chegar em todos os lugares, né? Até porque, com relação ao agendamento, isso é muito importante falar aqui, a entrada para o atendimento especializado não é pelo Coronel Mota. A entrada é pela atenção primária. O primeiro atendimento feito ao usuário do SUS é pelo médico clínico que está lá na unidade básica de saúde. O paciente vai chegar e vai dizer, eu estou com uma dor no ouvido, e o clínico vai dizer, você precisa de uma consulta especializada para otorrinolaringologia. Ele vai solicitar a consulta para a gente, através do Coronel Mota. Esse primeiro atendimento nós o próprio médico da UBS que faz. Isso, ele é que tenta agendar. Isso, ele é que faz a anamnese no paciente, ele faz a análise. E diz qual é a especialidade que um paciente precisa. Eu vou só lhe dar um exemplo prático, né? Até eu descobri um dia desse, porque eu não sou da área de saúde, né? Minha formação acadêmica é direito. O paciente estava com hérnia de disco, dor na coluna. E quando se fala em dor de coluna, se pensa em osso, se pensa em ortopedia. Então, se esse paciente fosse marcar consulta direto no Coronel Mota, ele ia querer marcar para quê? Para o ortopedista. Quando na realidade a hérnia de disco não é osso, né? Aquela gelatinazinha que fica entre as vértebras. Isso é para a especialidade de neurocirurgia. Então só um médico tem como saber efetivamente o que o paciente precisa. Então esse primeiro agendamento, ele é feito pela unidade básica de saúde. E os retornos são feitos pelo Coronel Mota. Então, quando o médico faz a primeira consulta especializada, se ele percebe que há necessidade de um retorno, aí o retorno é marcado pelo Coronel Mota. Porque tem especialidades que você tem retorno anual. Exemplo, oftalmologia.
Se você vai para uma consulta de oftalmologia para ver um problema de vista, via de regra que seja anual, a não ser que você esteja com problema na vista. Então essa questão do aplicativo é bem sensível, né? Fora essas ações que foram alinhadas com gestores municipais na última sexta-feira, Getúlio, eu tinha conversado com o Leandro, né, até para me ajudar, que é da área de imprensa. Nós vamos estar fazendo mais duas ações para ajudar nesse sentido. Uma, nós vamos criar, a gente já tem canais de atendimento, né? Esses têm a ouvidoria para reclamações e sugestões, mas nós vamos criar uma equipe de 2 ou 3 pessoas e eu vou estar ao lado, essa equipe vai ficar dentro do gabinete, que é o Fale com a Gestão, né? Eu acho importante isso. A saúde, ela é muito complexa, nós temos 9.460 servidores. Às vezes o que acontece lá na ponta não chega no gestor. Então a gente vai fazer esse Fale com Gestão, né, para que as pessoas possam entrar em contato direto com o gestor e que a gente possa efetivamente saber dos pequenos detalhes que estão acontecendo lá na ponta. Outra coisa que também vai começar essa semana, eu não posso dizer nem o dia e nem a unidade, porque eu tenho que chegar de surpresa, é o gabinete itinerante. Eu acho que o gestor ele precisa sair do seu gabinete. Ele não tem que estar ali em que pese seja necessário você se debruçar em cima de papéis. É preciso que você saia. É preciso que você enfrente, converse com um profissional de saúde. É preciso que você coma a comida do hospital. É preciso que você veja a limpeza do hospital. É preciso que você entre na enfermaria, entre no corredor do Coronel Mota, aborde um paciente e pergunte se ele está sendo bem atendido. Não tem como você mensurar a qualidade da prestação do serviço se você não está dentro dele. Então, tudo isso a gente está fazendo, como eu lhe falei, a nossa secretaria não conta dias úteis, né? Nós contamos dias corridos. Então, eu estou lá por 13 dias, né? Tem muita coisa para desenvolver, mas nesse primeiro momento tinham muitos incêndios para serem apagados. E a gente também tem que fazer os diagnósticos. Mas assim, com relação ao CISREG, nós estamos tomando todas essas providências. Só explicando que, assim, não tem como ser diferente, porque isso é uma política de ministério. Quando o paciente vai na UBS e que o clínico geral identifica a necessidade de uma consulta especializada, você diz que ele marca. Ele insere no sistema. No sistema. Isso. E como é que o paciente vai saber o dia da consulta? Pronto. Quando é feito o agendamento, né? Na realidade, ele solicita para que a Central Regulação do Estado faça o agendamento para aquela especialidade. E os giros disso, o tempo que demora para que efetivamente ele seja atendido, a depender da especialidade, é um tempo maior ou um tempo menor. Por quê? É sabido que no estado de Roraima tem algumas especialidades médicas que são bem sensíveis, né? Por exemplo, na área de cirurgia cardiotorácica, nós só temos um profissional. Na cirurgia oncológica, nós temos 5. Otorrino, na rede pública, 4. A ortopedia tem 20, por exemplo. Então, assim, não tem como dizer, todo mundo será atendido em 15 dias. Tem consultas que estão levando da data da solicitação até o atendimento de 60 a 90 dias. Neurologia a demanda é muito grande. Psiquiatria, e isso a gente tem que diminuir o tempo, né? Como é que funciona? É feita a regulação, é feito o atendimento, esse agendamento vai para o mapa com o dia e o horário e o local onde o paciente está atendido. Essa informação, ela vai para o dito aplicativo. É lá no aplicativo. Isso, no meu SUS digital. Ele entra e verifica. Ontem mesmo, de 3 pessoas conhecidas, me mandaram um print. Olha, secretária, não está funcionando. Eu não consigo. Eu sei, a minha consulta já foi marcada, mas se eu não tivesse anotado, eu perdi todas as consultas. E não houve perda de consulta. Ela vai ser consultada. Apenas ela não estava conseguindo verificar. Às vezes o sistema está fora via aplicativo. Para a nossa base, enquanto secretaria, nós conseguimos olhar. Então, assim,
Eu, enquanto usuária do SUS, não consigo olhar no aplicativo, mas eu, enquanto servidora da secretaria, se abrir o sistema, consigo olhar. E aí é que nós chegamos no ponto das UBS. Porque o servidor da UBS, como ele faz a solicitação, ele tem acesso a esse sistema, não pela plataforma do Meu SUS Digital. Então, ele consegue olhar a data da consulta, né? E aí a gente tem as portas de atendimento, como centro de referência, que faz atendimento ambulatorial, o Coronel Mota, para informar. Mas, a bem da verdade, essa responsabilidade desse atendimento, de passar a data do dia da consulta, é da unidade básica de saúde. Pois é, então se ele não conseguiu ter acesso ao aplicativo... Isso, ele tem que procurar... Em vez de procurar o Coronel Mota, ele deve procurar a unidade básica de saúde. Onde ele foi consultar. Isso, mas se ele estiver mais próximo do Coronel Mota, procura o Coronel Mota. O que eu costumo dizer, você não tem que ir aonde você foi atendido. Tempo de todo mundo é ouro. Então você procura aonde está mais próximo. Está resolvendo um problema pontual no centro? Procura a Clínica Médica Especializada Coronel Mota. Mora no Cinturão Verde, marcou a consulta na UBS lá. Está visitando a mãe no 31 de março? Procure a UBS do 31 de março. Porque na realidade o sistema é uno. A informação não vai estar só onde ele foi atendido. Os funcionários, os servidores das UBS estão sendo treinados para tanto. Isso. Essa semana a gente vai começar a reunir, né? Começando, inclusive, aqui pela capital o problema não é tão grande. A minha preocupação no momento são esses pacientes do interior. Porque precisam se programar para vir a Boa Vista. Vamos lá, vamos ler algumas das mensagens aqui. A Edneuba Nascimento diz: bom dia. Gostaria de fazer uma reclamação. Meu esposo já tem 4 anos esperando na fila de cirurgia para próstata e hérnia, e está agora até agora esse aplicativo funciona. O professor Paulo Rakoski diz: salve, bom dia, todos tenhamos um domingo abençoado, generoso, produtivo, harmonioso e feliz. Muito obrigado, professor Paulo Rakoski, que é nosso ouvinte aqui de toda a programação quase da Rádio Folha. Secretária Dilma, e essa tal de cirurgia eletiva? Que então, também são reclamações recorrentes dos nossos ouvintes aqui. Essas demandas pontuais que estão aparecendo agora, as reclamações, que é 4, 5 anos, o que eu vou fazer, né? A gente já vai anotar e eu me comprometo pessoalmente de dar retorno. Quem vai ligar sou eu sou dessas. Quando eu digo que eu vou ligar, conversar com os interessados e explicar. A bem da verdade, o que tem acontecido muito, né? Uma senhora, acho que uns 30 dias atrás, eu ainda estava como secretária adjunta, fui lá no gabinete, porque o pai dela precisava de uma dita cirurgia também de próstata, né? E estava sentindo muitas dores, com problema urinário, e ela, como tem uma certa instrução e morava no Amazonas, ela veio do Amazonas só resolver esse problema aqui. E foi lá no gabinete, chegou lá, disse que queria ser atendida e resolver o problema do pai dela. E eu peguei, atendi, né? Eu tenho esse hábito, eu atendo todo mundo, né? Quem não foi agendado só tem que ter paciência, mas eu atendo. E essa senhora entrou lá. E aí eu fui conversar com ela para tentar entender. Eu digo: cadê o código de inserção da cirurgia? Aí ela me deu. Peguei, entrei em contato com o médico regulador e o médico regulador me disse, ele disse: secretária, nós já fizemos contato com este paciente para fazer a cirurgia 4 vezes. O telefone dele é esse aqui? Aí ele abriu lá o cartão do SUS do paciente com o dito endereço e o telefone. Aí eu perguntei da filha do paciente. Aí o que ela me disse? Não, ele não está mais nesse número e não mora mais nesse endereço. E aí o que acontece? Quando nós não localizamos o paciente, nós seguimos para o de baixo. Próximo. E assim vai indo. Então, o que acontece muito, e a gente precisa fazer uma política de educação em massa, né? E também tá dentro do pacote do treinamento com as UBSs. Quando o paciente chega para ser atendido na UBS, o volume de gente dentro da UBS é muito grande. Então, o que o atendente quer lá é
colocar o paciente na frente do clínico para o paciente fazer o agendamento da sua consulta. Para a consulta, seu Getúlio, funciona, porque o paciente vai até a unidade de saúde. Mas no caso da cirurgia eletiva, o paciente não vai até a unidade de saúde. O paciente, ele espera um retorno da secretaria, dizendo: o senhor vai se internar tal dia, seus exames estão ok, tem menos de 180 dias, o senhor está com pré-operatório, risco cirúrgico, enfim. E aí a gente está com essa dificuldade. Acho que 65% das informações do Cartão Nacional do SUS estão desatualizadas. A minha mesmo tá. A minha ainda consta o endereço da minha mãe, né? E o telefone é um número meu antigo, né? Então, assim, acontece demais isso. Então, eu peço que as pessoas que estão com esses 4, 5 anos esperando cirurgia, vão nos procurar? Vão, não tem problema nenhum, né? Mas que procure também a UBS para verificar como está o seu cadastro, né? Junto ao Cartão Nacional do SUS, para fazer a atualização. Porque, por exemplo, cirurgia de próstata é uma cirurgia que nós não temos tanto problema em realizá-la. Não é um procedimento tão complexo, né? A urologia roda bem, mas a gente, escuta relatos dessa natureza. Vesícula do mesmo jeito. Tem paciente esperando vesícula 6 anos. E quando a gente vai olhar a fila, já tem gente que realizou a cirurgia com menos de 180 dias na fila. E não foi porque houve como se denomina, furou fila. Não. É porque nós tentamos antes fazer contato com esses pacientes, não conseguimos. Vamos ouvir, quem é esse aí? Diz assim: o setor de emergência do Hospital Geral de Roraima enfrenta sérios problemas estruturais. A triagem é lenta, os leitos são escassos e os pacientes ficam horas ou até dias em cadeiras desconfortáveis, muitas delas quebradas. Recentemente passei 11 dias hospitalizado e fui bem atendido na área vermelha. No entanto, ao ser transferido, recebi um colchão rasgado, impossibilitando a higienização adequada. Como garantir a asepsia nesses casos? A falta de estrutura compromete não só o conforto, mas a própria segurança dos pacientes, agravando seu sofrimento em um momento de fragilidade. Além disso, questiono a atuação dos órgãos responsáveis pela fiscalização, como a vigilância sanitária. Como pode ser permitido que pacientes fiquem internados em cadeiras inadequadas ou em leitos com colchões rasgados sem condições mínimas de higiene? A fiscalização precisa ser mais rigorosa para garantir que o hospital ofereça um ambiente seguro e digno. Diante disso, há algum projeto para reduzir o tempo de espera por leitos e melhorar as condições dos hospitais? Medidas urgentes são necessárias para assegurar um atendimento mais humano e eficiente à população. Atenciosamente, Subtenente Ferreira. Bom, deixa antes de entrar nessas questões do Subtenente Ferreira, eu queria ainda seguir um pouquinho nas cirurgias eletivas. A Secretaria de Saúde não divulga, né, o número de pacientes na fila de cirurgias. A nova administração da CESAL vai tentar suprir essa lacuna. Além disso, por exemplo, uma comunicação, e é bom que o Leandro ouça isso, né? Uma condição mais eficiente para que a CESAL divulgue estatísticas confiáveis, porque tudo é uma questão de confiança. É a população acreditar que a informação que está sendo divulgada pela CESAL é fidedigna, merece ser respeitada e ter credibilidade, né? Para que a gente não fique com essas coisas recorrentes. Eu estou com 4 anos, eu estou com 5 anos. Às vezes a responsabilidade pelo atraso ou pela não cirurgia, que às vezes até os pacientes morrem antes de submetê-las, não é só da secretaria, é do próprio paciente que, ao se mudar, deveria atualizar a sua ficha, não é? Já que ele está numa espera de cirurgia eletiva. É possível fazer isso? Melhorar isto? Essa questão, né? Eu não gosto de usar esse termo fila.
Fila lembra muito espera, né? E quem está doente não quer esperar. Então, eu acho que o nome mais adequado seria lista, né? Uma lista de cirurgia. O seguinte, eu lembro que lá atrás, né, quando tem até um ato normativo, uma portaria que instituiu a fila única SUS, né? Dizendo qual era a prioridade baixa, média, alta, né? E naquele momento se pensou em divulgar essa lista. Mas nós temos entraves pela própria legislação. Ali tem dados sensíveis, tem dados de paciente. Entenda, eu preciso fazer uma cirurgia de vesícula para que todo mundo eu divulgue essa informação. Eu, enquanto a Dilma, tenho que permitir que todo mundo saiba que eu tenho problema de vesícula. Então, eu não posso divulgar o nome e nem o procedimento, né? E isso é acompanhado de forma constante pela promotoria de saúde, né? A gente recebe ofícios constantemente. Esse número, ele é dinâmico. Se eu publicar ele hoje, ele é uma coisa, se eu publicar amanhã, ele é outra. Eu até peço para os senhores depois, quem quer tanto verificar essa fila, o que se pode fazer, eu tenho tantos procedimentos para fazer de próstata, tantos procedimentos de vesícula. Quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3? Não posso. E outra, a ordem que entra não é a ordem que se opera. Porque na lista de cirurgias, nós temos prioridade alta, média e baixa. Tem aquele paciente que é o primeiro, mas ele pode esperar 1 ano pela cirurgia. Isso é o médico regulador? Isso. Tem aquele paciente que ele é o 100º, mas ele está numa condição clínica tão deplorável que ele tem que vir para cima. E isso é técnico demais. Aí você imagina, você publica uma lista dessa, que não vai seguir a ordem, porque não pode ser seguida. Olha o reflexo que isso dá. A gente sabe que não dá para expor, né, a identidade das pessoas. Isso. Mas a sugestão é que se saiba o número de cirurgias realizadas e as que faltam ser realizadas. Só isso. Tá anotado. Sem identificar, evidentemente, os pacientes, para não pode submetê-los a constrangimento. Isso. Inclusive tem paciente que vai lá e diz: eu quero saber qual é a minha posição na fila. Não existe essa posição. Ele pode estar cadastrado pelo número 50 e ele não vai ser o número 50 a ser operado, né? Como tem casos de paciente que entra com... A gente já fez muito isso. Tem paciente que procura lá, está regulado como azul. É um paciente que está tranquilo e que pode esperar. E no decorrer do tempo ele piorou. Aí, o que a gente precisa fazer? Pedir para que procure um hospital, para que o médico veja que ele realmente teve a piora clínica e mude o critério. Ele deixe de ser azul e passe a ser vermelho. Perfeito. Então, assim, tem muitos detalhes. Eu acho que está bem esclarecido, né? Na verdade, eu posso estar na lista, para não falar na espera. A fila, na espera. Na fila. Eu posso estar no número 50, mas se o médico regulador entender, através de um diagnóstico feito por outro médico, que minha situação piorou, eu posso ser para primeiro, ou posso estar em primeiro e descer para 10º, dependendo da minha situação. Isso, eu vou dar só um exemplo, mas esses de pacientes internados. Eu lembro que no dia 25, né, foi uma terça-feira, antes do carnaval, que eu tive esse encargo, né, de assumir a secretaria. Naquela data tinham 8 pacientes no HGR esperando por implante de marca-passo. Eram pacientes cardíacos. E o paciente que primeiro foi internado foi o último que implantou. Plantou ontem, né? Deve estar de alta hoje. Por quê? Porque era o mais novo, estava bem, e a gente tinha pacientes que estavam tendo problemas diariamente. Então você imagina, isso, se a gente não explica, parece que está tendo preterição, que um está sendo tratado melhor do que o outro, e não é isso, é condição clínica mesmo. Perfeito. Vamos ouvir o Lorival, nosso marreteiro. Bom dia mais uma vez, desculpa entrar aí. Bom dia, secretária, que Lorival Braga, marreteiro. Secretária, a senhora
falar para a senhora, a doença não espera. Eu vou citar só 2 pessoas aqui, não vai dar tempo para citar muito. Eu tenho uma amiga minha, da Vicinal 4, região de Água Boa, município de Caracari, Dona Marli. A Dona Marli, o filho dela já marcou várias vezes para fazer essa cirurgia de hérnia e nunca foi feito. Outro amigo meu, lá da Raposa Serra do Sol, ele veio 2 vezes fazer cirurgia, não tinha material. O que aconteceu? A próstata dele estourou. Ele agora vai ter que fazer particular. Outro amigo meu também, e vários amigos meus por aí. Doutora, desculpe se a senhora é doutora, a doença não espera. É muito bom ir para ir falar coisas. Eu sei que a senhora é secretária, é para defender mesmo, a senhora é para defender o seu emprego. A cirurgia. Quem marca a cirurgia é a própria unidade de saúde. E já aconteceu também de paciente vir a ser operado e na hora de preparar para a cirurgia, naquele pré-operatório que é feito antes, o exame e tudo, tá com pressão arterial alterada, exames clínicos não tão ok. E para não correr o risco de vida, a gente não opera. E essas informações às vezes não chegam. Com relação a defender o emprego, deixa eu só dizer uma coisa. Eu estou secretária, Getúlio. Eu sou servidora de carreira. Então, assim, se eu pudesse ir escolher nesse momento, eu não queria estar com esse encargo. Eu vou lhe falar uma coisa. Cobrar imposto é difícil, viu? Mas é bem menos complexo do que gerir a saúde, né? E eu vou lhe dizer uma coisa. Nesses 13 dias que eu tô lá, eu já me emocionei, já chorei, porque a única coisa que eu não consegui ainda foi me comportar como gestora. Porque quando eu sento ali é um mix de emoção. Ora eu me coloco como usuária do SUS, aí passa na minha cabeça. Como é que eu gostaria, enquanto paciente, de ser tratada? Aí vou correr atrás disso. Aí, ora eu lembro que eu sou servidora efetiva e que nós temos 9.460 servidores. Como é que esse servidor da saúde quer ser tratado? Será que ele está motivado para lidar com a vida das pessoas? Né? É tanto que sábado eu tive uma reunião, Getúlio, que durou 4 horas com todos os sindicatos. Pedi colaboração de todos eles, né? E quero aqui expressar meu agradecimento a todos esses profissionais. Eu nunca fui tão bem acolhida. Eu acho que esse acolhimento se deu em virtude deles entenderem que eu sou um deles, né? Porque eu sou servidora. Então, assim, estão todos eles me ajudando por demais mesmo, dando retorno. Olha, secretária, a gente veio aqui hoje, provou da comida. Olha, o hospital tá limpo, tá me ajudando demais. E essa primeira semana, dizem que o plantão médico é de 12 horas. O dia que eu trabalhei, eu saí da secretaria, já era 23h30. Deputado Gabriel Picança é testemunha disso, que ele foi lá às 10 horas da noite conversar comigo. Então, assim, o fardo está bem pesado nesse primeiro momento, mas eu acho que é necessário, né? É pouco tempo, mas eu acho que muita coisa tem que ser feita. O que tem sido feito por hora, né? Primeiro, na administração pública e na saúde, o princípio da continuidade tem que prosperar. É serviço contínuo, não pode parar, né? O da impessoalidade. O gestor senta, não é para achar erros e achar acertos de gestor A, de gestor B, de gestor C, né? Então, o que tem sido feito? Tem que ser verificado como está o serviço do ambulatório, o serviço da cirurgia, o serviço da urgência e emergência, como ele deve estar e é preconizado pelas normativas. E aí vem a Lei 8080 do SUS e mais as portarias do Ministério. E a terceira coluna, o que deve ser feito? Esse serviço está além do que teria pode esperar. Esse aqui está abaixo do que preconiza, vamos melhorar. E esse diagnóstico é que está sendo feito, né? Então, assim, enquanto eu estiver ali, nós vamos lutar arduamente. E essa gestão, ela é compartilhada e é de portas abertas. Não tem como fazer saúde estando trancada dentro de gabinete. Eu preciso da ajuda de todo mundo e essa ajuda está vindo, inclusive do próprio usuário. A coisa mais gostosa de ouvir não é um elogio, é justamente uma crítica.
Porque do elogio é quando as coisas estão andando, Getúlio. A gente precisa saber aonde não está andando, né? Então, Leandro, depois pega o contato dele, porque ele falou muito rapidamente o nome dos 3 casos, para depois eu entrar em contato. Depois, você passa por Leandro o telefone do nosso Lorival Braga, o marreteiro. O Fabrício Santos diz assim: parabéns pela entrevista, desejo que nossa secretária tenha uma ótima gestão e faça um bom trabalho. Isso é o Fabrício Santos. Vamos lá, Gerson Maciel mandou outra mensagem. Doutor Getúlio, quero agradecer a senhora dona Bernadette, o filho me ligou que o senhor Leandro Leandro já entrou em contato com ela, esses mesmos nomes da secretaria. Muito obrigado pelo seu lado humano, fico grato ao grande programa da semana, meu amigo tem conseguido aliviar as demandas da população. Obrigado, Gerson. O Tairone mandou a mensagem de áudio. Doutor Getúlio, aqui quem fala é o Tirone. A resposta que a gente quer saber é o tanto de gente que foi operado, né? Esses que estão aqui, na espera para ser operado, não. Quer saber o tanto que foi operado. Porque o governador vai ser entrevistado aí, ele dá um número de tanta gente que foi operada aí, e a gente não vê esse pessoal, só vê a gente lamentando essas operações que não é feita. É isso que ela tem que dizer, responder pra gente o tanto de gente que já foi operado. Isso que a maior parte das pessoas quer saber. Tá bom, Tironi, nós já tratamos disso aqui, inclusive o Leandro e a secretária anotaram devidamente para tentar melhorar. É aquilo que vou repetir. O grande problema é que a população passe a acreditar que há boa fé, que há boa gestão e que os erros vão existir, mas eles precisam ser corrigidos, não é isso, secretário? Eu lembro, eu acho que... O Tirone está perguntando quantos já foram operados. Nossa senhora, eu tenho um gráfico aqui, né? Mas eu acho que mais importante é saber quantas faltam, né? Do que as realizadas. Mas assim, cirurgias eletivas, nesses últimos anos foram mais de 40 mil cirurgias, 42.594. Essa informação aqui já está desatualizada, porque, por exemplo, hoje no HGR, apesar de ser domingo, pelo menos na área de cirurgia geral, eu sei que são feitas no mínimo uns 10 procedimentos, entre vesículas e hérnia. O que a gente mesmo domingo? Mesmo no domingo, né? No domingo a gente diminui o ritmo porque de sexta para domingo, Getúlio, a porta fica voltada para acidente. Nossa! Assim, chega muita gente acidentado, muita cirurgia ortopédica, e aí a gente tem um centro cirúrgico com 10 salas, a gente, por dever de cautela, tem que deixar uma parte preparada para a porta. Mas eu lembro que eu acho que foi em 2023, a gente tinha um encarte, Leandro, aquele cardzinho que a gente divulgava diariamente. Hoje foram realizadas tantas cirurgias eletivas, hoje foram realizadas tantas cirurgias de urgência. E aí a gente ia contabilizando o ranking para quando chegasse no final do ano, efetivamente a gente tinha esses dados. E eu acho que isso se perdeu no caminho, né? A gente parou de divulgar, mas o Leandro já botou bem aqui, que o sistema voltou e vai fazer os cards. Então, assim, a gente vai divulgar, né? Na página do Instagram da CESAL, porque a gente tinha um hábito de circular nos grupos de WhatsApp, e aí esse compartilhamento às vezes não chegava na ponta. Então, depois, aos usuários do SUS, né? Entrem na nossa página do Instagram, cesal.roraima, até onde eu acompanhei, Leandro, a gente estava na casa dos 9 mil, 10 mil, já estamos nos 10 mil. 10 mil esse ano? 10 mil seguidores, mas está seguidores. Muito longe, né, do que seria ideal, claro. 10.300. Então, todo mundo colocando lá, né? Pois eu faço consultamento para a população, para acompanhar o Instagram, porque aí quando fizer as críticas, elas estarão embasadas em números, né? É preciso dizer, por exemplo, que o SUS também remunera essas cirurgias. E que, do ponto de vista econômico, quanto mais cirurgias a CESAL realizar, maior é a transferência de SUS. Exatamente, é por isso que eu falei da importância lá no início que a gente falava do CISR e do aplicativo, que aquilo ali impacta em recursos. Olha, eu vou só lhe dar um exemplo
de como as pessoas às vezes não têm informação porque não acompanham nas redes sociais. Ontem à noite, por volta das 23 horas, eu recebi uma mensagem pelo Instagram, no privado, mas no meu Instagram, né, de enquanto gestora, não no da CESAL, de uma cidadã que foi atendida ontem no HGR. Aí ela passou para agradecer, dizer que o hospital estava limpo, que dentre a triagem até o atendimento e tomar medicamento, levou em torno de 40 minutos. E que a médica que tinha atendido ela foi de uma sensibilidade da humanidade muito grande. E eu naquele momento peguei e perguntei, eu digo, senhora Vânia, quem foi a médica que lhe atendeu? Aí ela disse, o nome da médica é Gabriela. Eu digo, a senhora tem um sobrenome? Não, não tenho. Onde ela lhe atendeu? Ela disse na sala 1, porque lá são ambulatórios. E naquele momento eu coloquei num grupo que a gente tem de médicos do HGR e pedi o telefone da médica. E eu, com muita humildade, sabe, Getúlio, mesmo sendo 23h30, mandei um boa noite para a médica. Agradeci pela forma que ela tratou o paciente e falei que na primeira oportunidade eu vou até o hospital e dar um abraço nela. Então eu tenho feito isso. Só que essa mensagem, em que pese ter chegado no meu pessoal, era para ter chegado no da secretaria. Entende? Então assim, as pessoas têm me localizado, mas é importante que efetivamente sigam nossas redes sociais, deem sugestão, porque quem acompanha é esse aqui, ó. Então, façam as críticas, dê sugestão, façam os elogios. Isso, porque se vem para mim, aí eu tenho que ir atrás dele, passar para ele, Leandro, faz isso, vamos melhorar isso. E eu não sou dessa área de comunicação e marketing, né? Que pensa rápido e resolve rápido. Então, assim, fazendo isso na página da CESAL, a gente resolve de forma mais rápida. Vamos ouvir o Bahia, lá da região do Carrapato. Eu tô ficando surdo, doutor Getúlio. Do lado esquerdo. De 70% da audição do lado esquerdo, eu tive que pagar médico particular. Porque até hoje eu não consegui, com 7 meses, que não consegui fazer esse otorrino, esse fonoaudiólogo. De 70% do lado esquerdo. E isso que ela tá falando aí, lá no Coronel Morta, não existe. Esse SUS não funciona. Entendeu? Eu tô com uma tal de uma labirintite, que eu tô pra ficar doido. Tô pra ficar doido. Meu ouvido esquerdo, ele parece que tem um trator buzinando dentro 24 horas. Tá aí no linguajar bem simples do Bahia. Mas Bahia, nós já tratamos disso aqui, né? Eu espero que você tenha ouvido. Ouvi, ele disse que já foi ao médico, que tá com labirintite, que precisava de otorrino, fonoaudiólogo, enfim. Vou pegar o contato, né? Quem tem problema auditivo não faz uma única consulta, né? Precisa estar fazendo as consultas de rotina. E aí eu preciso perguntar dele se ele efetivamente foi na UBS, se foi solicitado. Isso aí a gente faz depois, eu vou anotar, eu pessoalmente ou o Leandro vamos entrar em contato para tentar resolver e ajudar. Tá bom, Bahia? Vamos ouvir o Luiz. Doutor Getúlio, é que eu mesmo estou na fila das cirurgias de vesícula, mais ou menos há 3 meses. Até agora não me chamaram. Mas para acabar com essas filas de cirurgia, é só pedir dinheiro do governo. Botar no governo que ele tem que arrumar dinheiro para fazer todas as cirurgias que estão na fila. Acaba a reclamação, acaba o problema e você fica com uma boa secretária. É isso que tem que acontecer dentro do hospital. Tá bom, Luiz, a secretária já disse aqui o que ela pretende implementar para melhorar esse atendimento. Só Almir gostaria de saber da Secretaria de Saúde se ela pode informar como está a questão das cirurgias letivas. Já foi informado. Se este ano de 2025 está tendo continuidade ou se elas estão paradas. Eu estou há mais de 2 anos aguardando minha cirurgia dos meus rins e nada. Já fui no HGR, no NIR, já fui na CESAL. Isso é o Amir.
Bom, as cirurgias eletivas, elas não param. Aliás, param, Getúlio, em 2 períodos do ano. Do dia 23 de dezembro ao dia 2 de janeiro, nós não fazemos cirurgias eletivas, porque as festas de final do ano colapsam as nossas portas. Uhum. É muita gente e a gente tem que estar com a porta preparada para as festas. E agora, na semana passada, a gente também parou no carnaval, tá? Por segurança, por cautela, porque a gente achava que o movimento ia aumentar. Para você ter uma ideia, até a segunda de carnaval, de sexta até a segunda, nós tínhamos feito 34 cirurgias ortopédicas de urgência, só de motociclista que caiu no asfalto. Durante o asfalto, durante o carnaval. E quebrado. Para ver como é que Meu né? Deus do céu. Mas as cirurgias, elas estão ocorrendo, né? Eu vou pegar depois o contato. Eu acredito que tem esse, por exemplo, aquele outro da vesícula, eu fiquei feliz. Ele disse, eu estou esperando há 90 dias. 90 dias. Tá dentro do razoável. Uhum. Inclusive, tem enunciados, né, nessa área voltada à saúde, que são preconizados pelo Conselho Nacional de Justiça, né? E o enunciado 93, ele diz o seguinte: gestor da área de saúde, para consultas ambulatoriais você tem que dar seu jeito, eles não podem demorar mais do que 100 dias. E para consultas eletivas, até 180 dias, com exceção das oncológicas. Cirurgia eletiva. Então, assim, a gente tem tentado fazer nesse prazo. E a questão, o senhor sabe, não é só dinheiro. Dinheiro não faz cirurgia. É a disponibilidade de material dinheiro humano. Paga a cirurgia. Quem faz exatamente é o homem, né? E o nosso quantitativo de especialista no estado está muito aquém do que deveria estar. O Assasna Mota diz o seguinte, minha prima diz o seguinte: gostaria de parabenizar a secretária de Saúde pela entrevista. Que Deus abençoe e ouça as suas palavras. Algumas pessoas ainda não entenderam, mas logo vão a entender as regras de atendimento. Bom dia, primo Getúlio. Ótimo domingo para todos, que Deus abençoe a secretária, que você faça um bom trabalho na saúde de todos os roraimenses, a Sérgio Mota. Vamos ouvir a Maria de Jesus de Souza. Gostaria, doutor Getúlio, o senhor me pode responder fazendo as entregas das cadeiras de roda e de banhos, porque minha mãe esteve internada 9 dias no HGR no final de outubro. Quando ela teve alta, o médico deu o encaminhamento para fazer todo o processo para ela receber a cadeira de roda, e até agora nada. O senhor pode me dar uma resposta? Por que tanta demora? Eu acho que aí a gente volta para a questão de não conhecer como funciona o fluxo. Cadeiras de roda e cadeiras de banho, inclusive, são disponibilizadas pelo próprio Ministério da Saúde, e a gente doa para aqueles pacientes que têm o laudo. Mas como é que isso funciona? É preciso pegar esse laudo que é dado no Hospital Geral de Roraima, procurar um núcleo de reabilitação física, que é o NERF, com uma listazinha de documentos, e lá fazer o protocolo para que a gente faça o termo de doação da cadeira de roda e da cadeira de banho. Então, depois, Leandro, pega o contato dele para a gente ligar, só explicando aonde ele precisa ir, quais são os documentos que ele vai ter que levar. Não prometo dar retorno hoje, porque o NEF hoje está fechado, mas eu vou pedir para a atenção especializada, por meio da Léa, fazer contato com ele e a gente resolver. Pelo que eu estou percebendo, Leandro, você vai ter um trabalho gigante, porque parece que muita coisa é fruto de muitas reclamações, é fruto da desinformação. Não é? Vamos lá. A Patrícia Fabiola mandou um áudio. Bom dia. Secretária, gostaria de saber e pedir que você verifique a questão que, às vezes, um paciente paga uma consulta particular com especialista para adiantar o processo, porém, quando é passado o exame, algum exame, você não consegue marcar pelo SUS, porque esse médico não está cadastrado, ou seja, vai superlotar a questão dos médicos, ainda mais porque o paciente paga para tentar agilizar, mas aí não vai conseguir marcar o exame pelo SUS, já que o médico não está cadastrado no SUS. Olha só, primeiro, o exame é solicitado pelo médico, mas quem faz é a rede pública de saúde. E esse exame
parte do valor dele é custeado pelo Ministério e precisa estar no nosso banco de dados. E o que acontece? O médico prescritor, ele é responsável pela solicitação daquele exame. Então, se foi pedido uma tomografia, ele é responsável pela tomografia e pela necessidade do exame. E o que acontece muito? Isso já deu briga em corredor, que é um negócio impressionante. Antes de utilizar o CISREG, se ia, pagava a consulta no privado, pedia uma tomografia, ia lá, carimbava e fazia a tomografia. Hoje, só pode solicitar exames pela rede pública estadual de saúde, médicos da rede pública especial, na rede pública estadual de saúde. E mais, Getúlio, o que acontecia muito? O médico, ele é da rede pública, ele tem um ambulatório dele no privado, aí o paciente ia no ambulatório do privado e aquele médico da rede pública usava um formulário da rede pública e pediu o exame. Ocorre que o exame, ele é cadastrado no sistema pela unidade de atendimento. Então, qualquer exame só será realizado pela unidade solicitante. Então, o médico do Coronel Mota pediu uma tomografia, a unidade solicitante, Coronel Mota, coloca o exame lá, né? Então, assim, buscar o privado para dar celeridade, não sei até que ponto ajudaria por conta dos protocolos e fluxos que devem ser seguidos. Ok. Deixa eu dizer, são 9 horas e 57 minutos, tá chegando pergunta toda hora. Eu vou me comprometer, o seguinte, não vai dar para a gente atender a toda. Por exemplo, ali a última, bom dia, meu nome é Patrícia, tive problema auditivo, né? Desde a infância, em 2000 fiz uma cirurgia e de lá para cá tive perda auditiva. Já tentei consulta com otorrino, mas tem sido difícil. A última vez que consegui já tem mais de 5 anos. Queria saber se pode ajudar, que preciso de acompanhamento por minha parte auditiva, só tem aumentado. A secretária já disse isso aqui. Eu me comprometo com esses ouvintes e essas ouvintes que ficaram sem atendimento, que eu vou encaminhar todas as perguntas com autorização da secretária para o Leandro. O Leandro fará uma seleção dessas perguntas, uma triagem, e certamente levará à secretária os assuntos tratados. Eu tenho certeza que a secretária Dilma Lucena vai tratar todos com muito respeito e o Leandro vai ter o cuidado de dar um retorno a esses nossos ouvintes, tá bom? Muito obrigado pela compreensão de vocês. Quem sabe deixa passar mais um tempo e vamos trazer de novo a secretária Dilma aqui, porque ela anima os ouvintes e nos traz bastante confiança de que está de boa fé e quer, como servidora pública de carreira, cumprir bem a sua missão. Eu tenho certeza que um servidor de carreira não vai sair da secretaria e bater em retirada para outros estados. Vai ficar aqui, morar aqui, se aposentar aqui. Tá bom, Adil? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado ao Leandro que acompanhou tudo de perto, e espero que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes tenham ficado satisfeitos e satisfeitas com as suas explicações. Pronto, e aí eu me comprometo depois, junto com o Leandro, de entrar em contato com todos esses que ficaram com as suas dúvidas pendentes aí, né? E quando precisar, é aquilo que eu lhe falei, né? Na área de saúde o assunto é complexo, sensível e contínuo. Se a gente sentar daqui a 2 horas, a gente vai ter novas informações para passar, né? Para ficar dando satisfação do que está acontecendo, dando transparência, tá? Vamos melhorar as divulgações na nossa página do Instagram, né? E que nos procurem, ou por meio das unidades. Eu não tenho problema nenhum de atender lá no gabinete, tá? E agradecer não só em meu nome, né? Mas agradecer em nome dos nossos 9.460 servidores. A gente está aqui conversando, Getúlio, e nesse momento tem mais de 2.500 pessoas nas portas dos hospitais. De todas as unidades, trabalhando, tá bom? Mas que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de todos os ouvintes.